Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite. Estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Não é verdade? A nossa igreja é missionária. E a nossa missão é abrir a nossa boca, pregar as boas novas, libertar os cativos e pronunciar o ano aceitável do Senhor. E o mais importante é pregar a palavra de Deus com a sua vida, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que o Senhor tem dado, não é verdade? Isso é ser missão, isso é fazer missão, isso é ser missionário, aqui e lá fora, não é verdade? E o Senhor havia me dado uma palavra, mas o Senhor mudou para a glória de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no início de tudo, em Gênesis. Gênesis no capítulo 8, a partir do verso 1 ao 3 nós vamos ler antes de orarmos. Aqui fala da história de Noé. Noé foi um homem que andou com Deus. Diz aí no teu coração: eu ando com Deus. Amém? Gênesis 8, no capítulo 8, verso 1 e 3 diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Deus, eis aqui a tua igreja. Abra, Pai, os nossos ouvidos espirituais para compreendermos e entendermos a tua mensagem nesta noite. Eis aqui a minha vida, Pai, um vaso e de barro, Pai. Nada tenho a oferecer se não vier de ti. Quão temeroso é, Pai, falar da tua palavra com o Senhor presente, com o Senhor neste lugar. Que neste dia, nesta hora, o Senhor quebrante os nossos corações, as nossas razões humanas, que o Senhor nos faça voltar para a tua palavra, que a palavra do Senhor fale ao coração da tua igreja, para que saiamos daqui fortalecidos, para que saiamos daqui com mais fé, para que saiamos daqui, Senhor, cheios da tua presença, Pai. É o que pedimos ao Senhor e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E eu queria dar uma boa noite, a graça e a paz para os irmãos que estão aí nos assistindo, né, pela internet. Aqui foi quando acabou, terminou o dilúvio, cessou as águas. O Senhor lembrou de Noé. Assim como também nós ouvimos ontem que o Senhor lembrou de Ana, mãe de Samuel. Aqui Noé estava na arca com a esposa, com os 3 filhos e as noras também, e mais os animais que o Senhor havia ordenado. Aquele mundo tinha se acabado, as pessoas haviam morrido por conta do pecado. Mas Noé andou com Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor se lembrou de Noé, porque o Senhor havia feito uma promessa para Noé. E quantos de nós recebemos a promessa do Senhor, mas essa promessa ainda não se cumpriu? E muitos ainda acham que tardia é, que não vai se cumprir.
Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor não se esqueceu de você. A palavra do Senhor diz que Ele escreveu o nosso nome nas palmas da mão dEle. Ele tem o teu nome, Tatiane, gravado nas palmas da mão dEle. Por mais dificuldade que passamos, por mais orações, irmã Lourdes, que nós depositamos nos odres do Senhor, Ele não se esquece dos seus. Amém? Aí eu vou perguntar um negócio para vocês. Quem aqui lembra o nome e o sobrenome da sua professora de geografia na 6ª série? Ó, vai ter um presente. Quem se lembra? Oh, Jesus! Quem se lembra com a roupa que saiu para trabalhar na terça-feira passada? Completa. Ninguém se lembra. Alguém se lembra aí, Ivete? Completinha? Ó, calcinha, sutiã, meia, sapato. Com tudo. A nossa memória, as nossas lembranças, elas são curtas. Elas são imediatistas. Não é verdade? Muito, se eu perguntar aqui, o que você tomou no café da manhã de ontem? Não lembro não, foi tão rápido que eu não me lembro. A nossa memória, ela é curta. A nossa memória, quando as nossas lembranças são no hoje, no agora, nós às vezes nos lembramos, mas mesmo assim, muitas vezes a gente não se lembra. Até mesmo, queridos, das orações que fazemos ao Senhor. Quantas orações a gente já não fez ao Senhor? Que a gente nem se lembrou, recebeu a bênção e depois que recebeu, depois de um tempo, oh Senhor, obrigada porque eu orei por aquilo, olha, o Senhor me deu. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, mas muitas vezes nós comparamos Deus conosco. As nossas lembranças, que não nos lembramos mais, a gente acha que Deus também não se lembra. Mas nós vamos ver no decorrer da palavra que o Senhor se lembra sim. Ele nos amou tanto que entregou o Filho dele para morrer por amor a nós. Como Ele não vai se lembrar das nossas orações, dos nossos clamores, dos nossos jejuns? Ele se lembra, querido. Porque o atributo dele é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele tem todo o poder, ele sabe de tudo e ele conhece tudo. Nada está oculto diante da face do Senhor. E nada sai do controle das mãos dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas diante, queridos, das dificuldades, das aflições que muitas vezes nós passamos, nós não nos lembramos disso. Nós murmuramos, nós falamos, Senhor, o Senhor não se lembra. Olha, o Senhor se esqueceu de mim. Quem nunca disse isso? Senhor, lembra-te de mim, Pai. Tá difícil. O Senhor não se esqueceu e jamais se esquecerá. Amém? Essa é a boa notícia, que Deus é soberano, que Ele não se esquece de nenhuma de nossas orações, de nada, de detalhe nenhum da nossa vida, passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Tudo, Gabi, que é sobre a tua vida, o Senhor tem desejo de cada vez saber mais, porque nada nós podemos esconder dele, nada. Por isso ele é um Deus todo-poderoso. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra.
Nós podemos fazer algo em oculto diante do nosso irmão, diante do nosso marido, diante de algum conhecido, mas nunca diante de Deus, porque tudo Ele vê, tudo Ele sonda, os pensamentos dele são maiores que os nossos, o caminho dele é perfeito, Ele é poderoso. E é esse Deus, queridos, que nós servimos. É a esse Deus que hoje nós viemos cultuar. É a esse Deus tão poderoso. Abra a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 49. Amém? O Senhor, queridos, nunca se esquece de nenhuma promessa que Ele fez para mim, para você. Jamais se esquecerá. Amém? Mas fato é que ela passa pelo crivo do tempo. Muitos dão por tardio. Amém? Isaías capítulo 49, no verso 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. Glória a Deus. O Senhor jamais se esquecerá de nós, porque o poder dele não é limitado. O poder de Deus é ilimitado nas nossas vidas. E em tudo que há a respeito da vida dos seus filhos, daqueles que foram chamados, daqueles que receberam a promessa, daqueles que receberam o Espírito como penhor da igreja, daquele lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Ele jamais se esquecerá de você, Alessandra. Jamais Ele se esquecerá daquilo que você tem colocado diante dEle. Mas Ele sabe o tempo certo de agir. Ele sabe a maneira certa de agir. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa fé, da nossa perseverança, das nossas orações, da nossa intimidade com Ele. Quando nós verdadeiramente entregamos a Ele, Ele se lembra de nós. Amém? E Ele sabe, queridos, a hora certa de agir, a hora certa de entregar a promessa. Ele sabe o momento exato de entrar na situação. Já aconteceu com vocês? Certa vez, vocês orando lá, o negócio estava estreito, estava difícil, mas nos 45 minutos, segundo tempo, o Senhor agiu? Eu tenho um testemunho assim, que o Senhor agiu na hora exata, nem antes e nem depois, na hora exata. Como esse Deus não vai lembrar de nós? Como esse Deus não vai lembrar de tudo aquilo que nós temos entregado nas mãos dele? Muitos se distanciam do Senhor, se afastam de Deus, porque não recebem aquilo que pediu na hora que pediu. A hora não é nossa, o tempo é do Senhor, o Kairos é dele. O nosso papel é entregar na mão do Senhor e é confiar, é buscar a presença dele e esperar nele. Esse esperar é difícil. Eu sei, porque nós somos humanos. O esperar de Deus, irmã Lourdes, agir na nossa vida, naquele problema, é difícil para nós. Mas que nesta noite nós não tenhamos mais esta dúvida no coração. Que o Senhor age na hora certa. Porque imagina aí, uma mãe esquecer de um bebezinho que dá mamar no peito. Uma mãe pode esquecer do filho. Mas eu jamais esquecerei, diz o Senhor. Ele jamais se esquecerá de tudo aquilo que você tem colocado nas mãos dele, querido. Jamais, porque ele conhece tudo nos mínimos detalhes da nossa vida.
em tudo que diz respeito à vida dos seus filhos, a vida daqueles que têm confiado nele, daqueles que entregou a vida a ele. Jamais. Deus não só sabe de tudo que acontece agora, como até no fim da história. Volta aí um pouquinho aí, Isaías 46, no capítulo 46, do 9 ao 10. Amém? Ele nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Isaías 46, do verso 9 ao verso 10, diz assim o Senhor: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Essa palavra me fez lembrar o seguinte: se eu acho que Jesus e o Senhor têm se esquecido de mim, como que eu vou herdar a salvação? Se Ele já sabe, se Ele preparou tudo. É a mesma coisa eu dizer, então a minha salvação não vem. O Senhor se lembra de nós, desde quando nós ainda estávamos informes no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. Ele já sabia o que eu ia ser, o que vocês iam ser, que vocês iam se encontrar, porque os nossos dias estão contados na presença dEle. E Ele nos ensina todos os dias a contar os nossos dias nele, a confiar nele, a esperar nele. E também Ele conhece os nossos pensamentos até antes de falarmos. Ele conhece tudo. Olha aí no Salmo 139. Salmo 139. É lindo esses salmos. Salmo 139, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17, amém? Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes os meus rins, os pensamentos, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Os meus ossos não te foram encobertos, quando oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro
todas as coisas foram escritas. Ó, queridos, foram escritas coisas a nosso respeito, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Ó, glória! Jesus jamais se esquecerá de nós, queridos. Jamais. Por mais vezes nas nossas vidas que a gente passe por dificuldade, por aflição, por provação, jamais Deus nos abandonará, porque Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que nesta noite nós venhamos tomar posse desta palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera dentro de mim e de você fé. Precisamos nesse tempo, ainda mais nesse tempo tão difícil, dar créditos à palavra de Deus, tomar posse desta palavra para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é loucura para o mundo, mas é poder de Deus nas nossas vidas. É poder do alto. Quando você olha quão grandes são as somas de tudo. A gente era ainda informe, o Senhor já nos conhecia. Olha, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos dá livramento. Como Ele vai nos esquecer? Nós nos esquecemos. Quantas pessoas nós já conhecemos e quando a gente reencontra com a pessoa, a gente não lembra o nome? Será que é só eu e a Sara? Não, na verdade. Olha, já aconteceu com você, eu até marquei aqui, largar a chave da casa em algum lugar? Ou esquecer a chave do carro, dentro do carro? Ou largar a bolsa em algum lugar. Você vai fazer uma compra, você esqueceu a bolsa. E aí você vai pagar o negócio, cadê a bolsa? Você já fica doida. Eu, por exemplo, eu com um óculos no rosto, eu procuro. Carlinhos, cadê meu óculos? Fia, tá aí, ó, no seu rosto. Nós nos esquecemos, mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. E jamais se esquecerá de cada detalhe da nossa vida. De cada oração derramada nos odres dele. Jamais, jamais, queridos. A ciência sempre acredita que uma memória puxa a outra. Ou seja, lembrando de uma coisa, você vai recordar a outra. Muitas vezes isso é verdade. Mas a neurociência diz que 99% das informações que nós absorvemos, na nossa memória, ela desaparece. Isso porque eu já tenho 50 alguma coisa, mas quem é novo também esquece, não é? Não é só a gente não, né? Quem é novo também esquece. E muitas vezes nós achamos que Deus também se esquece. Mas Ele não se esquece, queridos, de nada, de nada, de nada, de nada a nosso respeito. Mas também tem um esquecimento que eu não podia deixar de falar, que chega a ser até uma dádiva de Deus. Quando eu preparava a palavra, o Senhor me fez lembrar para as mulheres que tiveram parto normal. Eu tive 2 partos normais, que de normal não tem nada, né? É meio anormal o negócio. O médico falou para mim no primeiro, olha, eu falei, eu não quero ter mais filho não. Ele falou, olha, uma coisa eu vou te falar, você se esquece da dor. Eu falei, é porque você não teve, não é você que está tendo. E é verdade. Eu estava lendo umas reportagens, a mulher, ela esquece da dor do parto, porque senão ela não teria mais outros filhos. A nossa própria mente esquece essa dor. Aí eu falo uma coisa para vocês. Se nós nos lembrássemos todas as vezes que erramos, que já pedimos perdão e o Senhor perdoou,
Se toda vez a gente ficasse com aquela angústia no nosso coração de lembrar do pecado ou de lembrar de coisas que as pessoas fizeram para nós, nós seríamos tristes, nós seríamos pessoas infelizes, porque isso traria para nós dores. Então há coisas que o Senhor nos faz esquecer. Porque Ele mesmo, quando Ele nos perdoa, Ele lança o nosso pecado nas profundezas do mar. E Ele não fica nos lembrando. Quem nos lembra é o acusador, é o diabo. Porque uma vez que o Senhor perdoou, perdoado está. Por isso é tão sério o perdão. Quando nós temos que liberar, perdoar as pessoas. Porque é uma carga que a gente carrega e muitas vezes nós não suportamos. Olha que interessante é a nossa mente, né? O Senhor nos fez, queridos, perfeitos. Cada detalhe do nosso corpo. Quando você vê uma maquete do esqueleto humano, que aí eles mostram, olha, aqui é a veia do cérebro, aqui é, né, os neurônios, as coisas do cérebro. Deus é perfeito. Como um Deus que fez a tua criatura, os teus filhos amados através de Jesus, vai se esquecer de nós? Nunca. Mas mesmo assim, nós achamos que a memória de Deus é igual à nossa. Mas para a glória de Deus ela não é. Porque o Senhor não se esquece de nada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra do Senhor lá em Miqueias. Muito não lembra de Miqueias. Miqueias está depois de Jonas. Profetas menores. Miqueias no capítulo 7. O Senhor nos perdoa. Miqueias capítulo 7, do 18 ao 19, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nesta hora o Senhor se esquece, mas nenhum dos benefícios dele a favor da nossa vida ele se esquece. Dos pecados ele se esquece. Glória a Deus por isso. Porque ele nos regenerou através do sangue do Filho amado dele. Amém? E eu digo para você que nós, seres humanos, estamos sujeitos ao esquecimento. Outro negócio. Quem já marcou uma consulta médica e esqueceu o dia? Ah, ninguém vai levantar a mão, não? Ou esqueceu a hora? Ih, eu já fiz muito disso. Aí você fica com aquela cara, né? Vai ligar para a secretária. Ai, amado, eu esqueci o dia, a hora. Porque a nossa mente se esquece. Mas a mente do Senhor não se esquece. Porque Deus está em tudo. Deus sabe de tudo. Nós lemos no Salmo 139. Quando você achar que a tua oração não tem sido respondida pelo Senhor, abra no Salmo 139 e você vai ver a razão que o Senhor não se esquece de você, que não se esquece de nós. Eu coloquei aqui, ó, como Deus vai se esquecer do que Ele te prometeu? Como Deus irá se esquecer de você, se Ele nos comprou a preço do sangue do Filho dele? Nós somos tão especiais para Deus, nós somos tão amados por Ele, que o inimigo tem ódio disso. Ele tem raiva, porque nós somos amados do Pai. Porque o Pai escreveu o nosso nome na palma das mãos dele.
porque o nosso Pai sabe de tudo a nosso respeito. E o inimigo quer comparar a nossa memória com a memória de Deus. A memória de Deus, queridos, é infalível. Glória a Deus por isso, que não é igual à minha e nem à tua. As promessas do Senhor são infalíveis, eu coloquei aqui. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus cumpre as suas promessas. Do início ao fim, as promessas de Deus sempre se cumprem, porque Deus não mente. Na Bíblia, Deus faz muitas promessas para todos aqueles que o amam. Podemos confiar na promessa de Deus, porque Deus é fiel. Deus promete perdoar os nossos pecados e Ele perdoa. Para a glória a Deus. Deus promete que o Espírito nos guiará e que no fim nós teremos a vida eterna com Ele. Livres do pecado, igreja, e livres do sofrimento. Deus não é homem para que mintas, está lá em Números 23:19. Deus não é homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Não. Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É esse Deus, queridos, que nós estamos diante dele aqui. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. É ele que está aqui. Por isso é tão temeroso para nós, porque nós estamos falando da palavra dele com ele aqui do lado. E ele está lá dizendo, eu sou fiel mesmo, eu sou fiel para cumprir tudo que eu prometi na tua vida. E porque eu não me esqueço de nenhum dos benefícios, nenhuma das promessas que eu fiz, nenhuma das orações que os meus filhos fazem a mim, eu me esqueço. Porque nós cremos no poder do Senhor. Porque a maior promessa que Ele nos prometeu é a vida eterna. E se eu não crer em todas as promessas que o Senhor fez para mim se cumprir, eu não vou crer na promessa da vida eterna. Mas Ele prometeu que Ele voltará para nos buscar. E Ele vai voltar. A Bíblia, queridos, vai se cumprir todinha. De Gênesis a Apocalipse. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus se cumpre. As promessas de Deus, pela palavra, se cumprem nas nossas vidas. Porque somos filhos dele. Abra a palavra do Senhor lá em Salmos 33. Também fala disso, olha aí. Salmos 33, do verso 18 a 22. Eu ia até falar para vocês lerem, mas diz que não houve, né, na gravação. Salmos 33, do verso 18 ao 22, diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para as conservar vivos na fome. Na nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Portanto, temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Nós esperamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor. E a gente não pode se esquecer disso. Mesmo que a nossa memória falhe, Ele jamais falhará. Amém? Então, que aprendemos hoje a continuarmos, eu coloquei aqui, a clamar, a orar, a interceder, que nem aquela viúva. Eu me lembrei da viúva que batia lá todo dia na porta do juiz iníquo.
Nós, porém, batemos na porta do justo juiz. Aleluia! E ele nos ouve. Amém? Glória a Deus. Pela fé, queridos, a fé. A fé. Eu coloquei aqui, ó, creia pela fé que a palavra que ele tem a seu e a meu, a nosso respeito, chegará. Para a glória de Deus, toma posse. Hebreus 6, do 9 ao 12, diz assim, abre aí, Hebreus, eu vou dar uma acelerada aqui por conta do horário. Hebreus, daqui a pouquinho nós vamos voltar lá no Noé, viu? Hebreus 6, do 9 ao 12, diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e as coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do teu trabalho do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas. Olha, queridos, temos que ter paciência, esperança, fé e perseverança no Senhor, porque vamos com paciência herdar as promessas de Deus. Eu quero te dizer para você nesta noite, se Deus prometeu para você algo, não importa se está levando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou sei lá quantos anos, o Senhor é fiel para cumprir, e Ele não é homem para que mintas. Nós muitas vezes podemos mentir, mas o Senhor jamais, jamais. Aleluia! Aí, queridos, para a gente encerrar, tinha mais alguns textos, mas nós não vamos ter muito tempo. Vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 8. Quando o Senhor se lembrou de Noé. Noé viveu naquele tempo, na depravação total do pecado daquele povo. Mas Noé, queridos, ele andou com o Senhor. Noé, o Senhor achou graça diante de Noé, porque Noé foi fiel ao Senhor. Para que o Senhor se lembre de nós. Nós não precisamos fazer nada porque Ele se lembra. Mas nós precisamos nos posicionar nele. Porque se a gente não tiver a confiança e a esperança nele, a gente não vai receber a promessa. Porque nós vamos encontrá-las como tardia. E nós iremos nos decepcionar. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam nele jamais serão decepcionados. Aleluia! Glória a Deus! Gênesis no capítulo 8, do verso 1 ao verso 19, conta a história. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, que saiu indo e voando, até que as águas se secaram sobre a terra.
Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão e, tomando-a, a recolheu consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro e no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, toda a carne, ave de gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda árvore, ave e tudo que se move sobre a terra, conforme suas famílias, foi saindo para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Até aqui. Imagina Noé com toda a sua família, 100 dias naquele lugar, dentro da arca. Foi fácil para ele, queridos? Eu imagino que não. E eu acredito que não foi fácil. Mas como Deus é fiel e cumpriu as promessas, as suas palavras, logo no primeiro verso nós podemos ver: o Senhor se lembrou de Noé. Já se passava mais de 100 dias dentro daquela arca. Poderia até ter passado na cabeça de Noé, não sei. Lembrou-se o Senhor de Noé. O Senhor falou, né? Lembrou-se de Noé. Pode ser que Noé falou: ô Senhor, o Senhor está se esquecendo de mim aqui dentro. Mas o Senhor não se esqueceu de Noé. O Senhor não se esqueceu de você, da sua salvação, do teu problema, daquilo que você tem orado, buscado, clamado, das promessas que Ele tem para a tua vida, para a tua família, sobre aquele problema que aparentemente não tem solução, problema que você deixou lá na tua casa. Ele está vendo, está diante dos olhos dele, e Ele está contemplando isso agora. O Senhor lembrou de Noé, e Ele se lembra de nós também. Não desanime, não esmureça, continue confiando no braço forte do Senhor, nas promessas do Pai, porque Ele é fiel. O Senhor prometeu a Noé que Ele livraria ele e a família dele, e o Senhor assim o fez. Quando aconteceu o dilúvio, as águas baixaram, foram meses, dias, não foi de uma noite para o dia. A arca precisou pousar no Monte Ararat, encontrar um monte para pousar em terra. Houve um processo. E esse processo de espera, muitas vezes na nossa vida, é difícil. Mas se o Senhor prometeu,
Continue esperando nele, firmemente nele. E eu digo para você, houve um processo de espera. Espere também, porque nada passa em oculto diante dos olhos do Senhor. A pomba foi 3 vezes, o corvo, a pomba, e o Noé mandava. Aí passava uma semana, o homem mandava de novo. Mas o Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esqueceu, mas para a glória de Deus, o Senhor lembrou de Noé, o Senhor se lembra de nós. E uma coisa eu digo para vocês, se a tua espera está demorando, levante um altar para o Senhor, de adoração, de louvor, de gratidão. Ontem teve o culto de mulheres, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, a gratidão move o coração de Deus. A gratidão de tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu tenho certeza que se a gente fosse aqui conversar de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, nós teríamos aí dias e dias. De tantos livramentos, bênçãos, da salvação. O maior presente de Deus para a nossa vida foi a salvação em Cristo Jesus. Como Ele vai se esquecer de nós, se somos tão especiais para o Senhor? O Ministério de Louvor pode subir? Amém? Vai ter louvor? Amém? Vamos glorificar o Senhor, né? Agradecer a Ele, amém? O Senhor é poderoso, queridos, porque Noé levantou esse altar ao Senhor. E Noé precisou sair da arca. Muitas vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Se você ora 1 hora, começa a orar 2. Se você não ora hora nenhuma, começa a orar. Começa a interceder, começa a buscar a presença do Senhor. Porque o Senhor não se esquece. Nós nos esquecemos, mas Deus não se esquece de nada, de toda palavra que Ele declarou sobre a tua vida, de todo o favor que Ele lhe prometeu. E para encerrar, o Senhor não se esqueceu de Noé, que 2000 anos depois Ele lembrou de Noé e Ele falou de Noé. Acompanha comigo aí, 1 Pedro, Mateus, vamos ver Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, no verso 38, diz assim. Foi Mateus declarando, hein? Discípulo de Jesus. Porquanto assim foi como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O Senhor não se esqueceu do que fez com Noé. E Ele ainda falou, olha aqui, todo mundo está fazendo igual aos dias de Noé, mas Jesus voltará. Jesus voltará. Acompanha aí em 2 Pedro, para a gente encerrar. 2 Pedro, glória. Capítulo 3, do verso 20 ao verso 22, diz assim. Quer dizer, 1 Pedro, viu? 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, diz assim. Aos quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir aos céus, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. O poder de Jesus é infinito, o poder de Deus é infinito. E eu convido você a se levantar. Lembra-te aí de tudo aquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Agradeça a Ele por Ele te fazer lembrar que Ele está aqui nesta noite.
Louve a Ele, declare a Ele: Pai, lembra-te de mim. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com um sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a... E nem as estrelas do céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesta noite te agradecer pela tua palavra. Ver, Senhor, pelas escrituras que o Senhor não se esquece de nós, que nenhum dos teus benefícios, Senhor, se esquece nas nossas vidas. Oh, Senhor, saber que a tua igreja é preciosa para o Senhor, e declaramos que tu és, Pai, precioso para nós. Ah, Senhor, a nossa memória, a nossa mente pode falhar, mas o Senhor jamais falhará a nosso respeito, Pai. Que a tua igreja, Senhor, saia daqui nesta noite com essa certeza no coração, que os teus pensamentos são melhores e maiores que o nosso, que o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas, Pai, que o Senhor não se esqueceu de Noé, e 2000 anos depois o Senhor se lembrou de Noé. Ah, Deus, muito obrigada porque o Senhor se lembra de nós. Nós te adoramos, te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Se dentre nós há aqueles que dizem que o Senhor se esqueceu, que nessa noite o Senhor, Pai, imprima no nosso coração, no coração da tua igreja, pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor jamais se esquecerá de nós, porque o Senhor vai estar conosco até a consumação dos séculos. Adorado seja o Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias que nos acompanham todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos, te entronizamos, Senhor. Muito obrigada. Aleluias. Glória a Deus.
Ah, queridos, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Amém? As palmas louvem ao Senhor. Louvado seja o Senhor, que você vá hoje para casa com esta palavra. O Senhor se lembrou de Noé e Ele se lembrará de nós em todo o tempo, amém? Já estamos chegando ao final. Terça-feira nós temos o culto de oração e ensino. Queridos, venha aprender do Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. O David diz aqui que o carro dele não pegou. A glória de Deus vai pegar, David, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Gente, rapidinho, para a gente encerrar. Esse menino, queridos, o David é uma pessoa especial. Mas pensa que esse menino aqui, esse rapaz, ele sabe o poder da oração. Porque tudo que acontece na vida dele, ele traz um bilhetinho para a gente orar. Ele sabe que Deus pode todas as coisas. Olha que coração puro David tem diante do Senhor, amém? Glória a Deus, eu glorifico ao Senhor. Na quinta-feira, queridos, a igreja vitoriosa... Não, peraí. Na quinta-feira ainda está a igreja vitoriosa de Cristo, né? Não. Terça-feira, gente do céu, Jesus, a minha memória. Culto de oração, a Igreja Vitoriosa de Cristo é terça-feira, às 17h30, amém? Glória a Deus. Na terça-feira, começam as promessas? As proféticas? Não, pastora, é na outra. Aí, ó, olha, não é a minha memória não, viu? Ainda nós vamos falar sobre cura e libertação. É o último dia de propósito, igreja. Esse, na próxima, sem ser nessa quinta, na outra quinta-feira, vai ser as 7 semanas proféticas. Vai ser uma bênção também. Amém? Você está perseverando no Senhor sobre cura e libertação. Venha na quinta-feira, amém? Para a gente concluir esse tempo e a gente vai ver em nome de Jesus Cristo os milagres, o poder de Deus, porque Jesus veio nessa terra para isso, amém? Glória a Deus. E no domingo, o nosso culto de ações de graças, né? Relógio de oração, na sexta-feira, que começa com jovens, sábado se encerra, amém, queridos? Glória a Deus. E domingo, o culto de casais, volta lá. Ô, glória, culto de casais vai ser na sede, né, pastores? Dia 31 de julho, às 19h30, amém? Leva aí o seu marido, a sua esposa, vamos glorificar o Senhor, amém? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada por este dia, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela comunhão deste lugar, da igreja do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança. Que o Senhor nos dê, Pai, em nome de Jesus, uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, Pai. Uma semana do mover do Senhor sobre a nossa vida, a nossa família, Pai. A Tua igreja, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, desde hoje para todo sempre, amém. Vão na paz, na graça e na bênção do Senhor, amém? Glória a Deus.